Bom, pessoal, estou retornando a produzir vídeos mais longos para a gente continuar discutindo a agricultura sintrópica. E hoje é dia 21 de setembro de 2023, então seria oficialmente o último dia do inverno. Mas esse ano está bastante atípico porque está entrando uma onda de calor. E julho já tinha feito calor, né? Então a reação das plantas está sendo as mais variadas. Inclusive a previsão para a próxima semana no Brasil, nem tanto aqui no sul, é ter recorde de temperatura máxima nessa época do ano. Eu estou aqui na sombra porque agora são 4 horas e pouco e está bastante calor, está mais de 30 graus. Ou seja, o final do inverno está com uma temperatura bem alta. Bom, vamos continuar falando da agricultura sintrópica e eu estava pensando sobre os vídeos, porque não é todo mundo que assiste os vídeos anteriores, né, onde eu vim explicando a minha visão sobre a agricultura sintrópica. Então, basicamente todos os vídeos eu vou tentar trazer o tema novamente, né, para quem estiver assistindo pela primeira vez. Então uma das coisas mais importantes que a gente vinha discutindo é a questão da sucessão de plantas pelos vários períodos do ano. Então, você manter, por exemplo, uma agrofloresta ou uma linha de árvores é uma forma de você manter a vida no solo funcionando. E para que essa vida resista nos períodos de seca, por exemplo. Mas o que eu notei aqui no sul, e eu já tratei isso em vídeos anteriores, é que as plantas rasteiras, pelo fato daqui chover no período do inverno, inclusive esse ano, que com a entrada do El Niño, esse inverno já choveu mais de 500 milímetros. Inclusive eu faço o controle diário, né, da chuva, faço as anotações. Então foi um período bastante chuvoso. Então vocês podem, eu estou mostrando aqui na frente, aqui eu ainda não rocei. Então como vocês podem ver, tem uma quantidade bem grande de plantas rasteiras, que são plantas de inverno. Então são gramíneas, são ervas e tem também as leguminosas e os capins. Então tem uma variedade bastante grande, né? Então, aqui onde eu estou localizado, que é o Alto Vale do Rio Itajaí, pelo fato do inverno chover bastante, eu consigo manter meu sistema sintrópico com as plantas baixas. Eu não preciso necessariamente ter uma agrofloresta. Apesar de eu também ter agrofloresta para café, e eu fiz agrofloresta para contenção de erosão, que vocês podem ver nos vídeos anteriores. Então eu vou mostrar que agora, na sequência, qual é o manejo que a gente faz no solo para poder desenvolver mais o sistema ainda. Eu estou mostrando esse vídeo aqui na frente, é uma matinha que eu tenho. Aqui é uma grota onde desce a água, flui a água. Inclusive lá tem um cedro, aquele que está pelado agora, ele está começando a brotar. O cedro perde a folha no inverno e ele começa a rebrotar agora, que seria o início da primavera. Mas a gente vai ver que as plantas já responderam, já começaram o seu processo de desenvolvimento em função do clima. Bom, eu estou aqui na sombra, e eu não sei se vocês escutaram o quero-quero ao fundo. Eu vou gravar daqui, porque o quero-quero fez um ninho ali no meio das árvores, e se eu for lá tentar gravar, eles vão começar a fazer barulho e vir para cima, né? Que eles
Eles vêm para intimidar, para ver se a gente se afasta do ninho. Inclusive eu achei o ninho, tá com 3 ovinhos. Isso é significante, porque vida atrai vida, né? E aqui agora tem uma quantidade enorme de passarinho, etc. Bom, vamos falar um pouquinho da agricultura sintrópica, esse processo de sucessão, que no caso seria a sucessão de inverno, das plantas de inverno para verão. Então, como vocês podem ver, deixa eu aproximar um pouquinho mais. Como vocês podem ver, eu fiz a roçada desse capim de inverno e estimulou todo o sistema, porque todas as plantas estão em brotação. Eu na sequência eu fiz fotos, depois eu vou colocar aqui na sequência do vídeo e mostrar para vocês. Inclusive minhas oliveiras estão florindo. E são oliveiras que têm 2 anos de plantio, 3 anos de vida, porque é um ano de muda, né? Depois eu vou gravar um vídeo, quando tiver, se as azeitonas segurarem no pé, eu vou gravar um vídeo especial de oliveira. Então, como vocês podem ver, eu tenho vários tipos de plantas diferentes. Eu tenho citros, ali tem uma gabirobeira, tem uma jabuticabeira, tem abacate, tem pitanga, tem vários tipos de citros, né? Laranja, mexerica. Lá no fundo tem 2 pés de ameixa. E mais ao fundo, onde tem aquela tela, é meu parreiral, que já está brotando bastante, com bastante florada. Então, o que é importante da gente entender na agricultura sintrópica? Que nem no meu caso aqui, eu mantenho todo esse sistema há 2 anos sem nenhum tipo de insumo externo. A não ser acrescentando biomassa, né, e madeira também, e às vezes eucalipto que eu derrubo, etc. Eu vou acrescentando madeira no sistema. Então o que é importante a gente que é agricultor sintrópico pensar? Que na verdade a gente não alimenta a planta. Isso é uma coisa que eu venho pensando de como tentar explicar. A gente não alimenta a planta, a gente alimenta o solo, a vida no solo. Então, por exemplo, a gente tem que pensar sempre o que é interessante para a vida no solo, para a microvida e para a macrovida. E, obviamente, que é sempre matéria orgânica. Então eu não tenho que acrescentar nada de, por exemplo, pó de rocha, de adubo, etc. Né? Uma coisa que eu faço, por exemplo, eu plantei 10 mudas de oliveira, porque como eu tinha feito o teste de oliveira que está dando certo, nesse sistema sintrópico, eu comprei mais 10 mudas. 8 de arbequina, que é a espanhola, que floriu bem, e comprei 2 manzanilha, que é azeitona para conserva. E outra coisa que alimenta a vida no solo, obviamente, é a própria planta. Isso a gente aprende através da fotossíntese. Então ela faz fotossíntese, produz glicose, que alimenta a planta, e alimenta bactérias e fungos fixados na raiz, que vão produzir a parte química que vai abastecer a planta. Além de outros elementos que tem no solo, né? Outras bactérias, protozoários, minhoca, quer dizer, macro-organismo também, a vida como um todo. Então eu sempre penso nisso, quer dizer, o que eu tenho que fazer para desenvolver o solo. E o solo, a vida no solo, vai desenvolver a planta. E quando os micro-organismos se associarem com essas plantas nas suas raízes, elas vão se desenvolver. Então é importante a gente entender isso, que a fotossíntese, claro, a energia do sol é o que sustenta todo o sistema. Então a gente tem que manejar em que sentido? De estar sempre estimulando as plantas, e aquilo que a gente aprendeu também com Ernest e outros pesquisadores, que quando você poda, você estimula a brotação, e nesse caso, quando a planta faz a sua brotação, ela é como se mandasse uma comunicação para bactérias e fungos da raiz, ó, produz os elementos que eu preciso, que eu vou alimentar vocês, que eu estou crescendo.
Então, o que eu percebi aqui no sul, pelo fato de chover bastante, eu já discuti isso em vídeos anteriores, e como vocês podem ver nessa minha área, eu consigo sustentar todo esse sistema com plantas baixas. É claro que conforme as plantas maiores, né, as árvores frutíferas e tal, vão se desenvolvendo, elas vão se conectando também. Mas o que sustenta e desenvolve biomassa é planta baixa. Lá ao fundo, deixa eu ver se eu faço uma aproximação daqui. Lá ao fundo, que eu tenho um experimento com agrofloresta para café, eu já fiz vídeo também sobre isso. Inclusive lá tem uma associação entre o capim estrela africana e o azevém, que tá lindo o azevém lá embaixo. Eu tirei foto, depois eu vou colocar na sequência desse vídeo. E tá na hora de eu fazer a roçada também do azevém agora, para que o capim estrela africana se desenvolva. Né? Então, o nosso trabalho como agricultor sintrópico é desenvolver a vida no solo. Então a gente tem que ter isso em mente, porque o que acontece? Eu já gravei vídeos anteriores, inclusive no começo, e eu fiz isso também. Quando a planta não se desenvolve, a gente cria uma certa angústia, né, no começo. Porque o solo às vezes não está totalmente desenvolvido, a planta não vai se desenvolver também. Então o que a gente faz? A gente vai e acrescenta adubo químico, ou seja, é como se a gente anabolizasse a planta. É óbvio que ela vai responder. Só que toda vez que você faz isso, você atrasa o desenvolvimento da vida no solo. É o que faz a agricultura tradicional. Né? Ela alimenta a planta, o foco é a alimentação da planta. E é óbvio que você não consegue desenvolver todos os elementos que a planta precisa. Então desenvolve doença, até porque se planta muito monocultura. E aí você precisa de fungicida e outros elementos, apesar de já existir tratamento mais biológico, né, para isso. Mas quando se instala uma praga numa plantação, a primeira coisa que faz é se aplicar defensivos, né? Inclusive uma coisa que atrasa muito o solo é o calcário. Porque calcário é o cálcio, né, e etc, ele é venenoso para a vida. Então, não, mas tem que corrigir o pH do solo e tal. O que corrige o pH do solo é a vida no solo junto à raiz. Às vezes você tem um solo ácido mais próximo à raiz com a vida, o pH é estabilizado. Então, o nosso trabalho é desenvolver a vida no solo e fazer o manejo correto, né? Que é, no caso aqui de plantas baixas, que eu faço a roçada. Agora eu fiz a roçada de final de inverno, vamos dizer assim. E é óbvio que no verão, as plantas de verão, baixas de verão, elas se desenvolvem muito mais do que as de inverno. Então vai ter uma quantidade de biomassa absurda aqui. E também de desenvolvimento da vida do solo, porque a raiz das plantas baixas também alimenta o solo. Né? E a gente vai acomodando biomassa próximo no caso aqui das árvores, né? Para que ajude também a desenvolver a macrovida, né? Aranha, minhoca principalmente e outros elementos e tal. Então a partir da raiz dessas árvores também vai ficando muito mais fértil o solo no entorno. Então esse é um conceito aqui que eu estou trabalhando, de sempre ter em mente do que a vida no solo precisa e não a planta. A planta, a vida no solo cuida. E a árvore e a planta vai cuidar dessa vida também, porque é uma simbiose, né? E responde, é absurdo a resposta. Inclusive depois eu vou gravar um vídeo sobre oliveira para levantar essa tese. Por que oliveira aqui com 2 anos de plantada ela já está dando... Pelo menos deu flor, né? Eu só vou esperar para ver se vai segurar a carga, né? Dentro do sistema sintrópico, sem nenhum tipo de adubação. As uvas também, etc. Quer dizer, todas as frutíferas aqui, né? A gente pode ver que a resposta é muito boa.
Então é isso, pessoal. Eu tô aqui na sombra, porque tá um calor, e eu não quero ir ali na frente. Eu vou andar só um pouquinho para vocês verem o quero começar a responder. Então, para finalizar, só para mostrar a imagem para vocês, aqui é da varanda de casa. Aqui eu estou no segundo platô, né? Conforme eu expliquei no vídeo 1, que eu mostro a propriedade. Lá onde está coberto é meu parreiral. Minhas oliveiras na parte de baixo, tem pé de pera. Lá embaixo tem pecan. Lá embaixo tem agrofloresta de café. E é isso. Vamos trabalhando para desenvolver a agricultura sintrópica. Bom, essas fotos é para mostrar o desenvolvimento das plantas, né? Depois da poda agora de inverno. E eu fiz a roçada do capim, né? Juntei biomassa também. Então a gente vê que está bastante vigoroso, né? O crescimento das plantas. Apesar que esse ano o inverno está realmente mais quente e mais chuvoso, né? Que eu coloquei no começo, choveu 10% a mais que o ano passado. E eu marco a temperatura também às 5 horas da tarde e o índice pluviométrico, né, todos os dias. E o inverno desse ano deu 1,37 graus a mais do que o ano passado, na média, que é o que está apontando também o aquecimento global, né? Quase 1,5 graus a mais na média, o que é bastante. Então, mas as plantas, pelo menos no sistema sintrópico, a gente vê que elas estão bastante vigorosas, né? E brotando e se desenvolvendo. Então vamos ver como é que vai caminhar agora na primavera. Então é isso. Minha jornada sintrópica baseia-se nas teorias e práticas de Ernest Gutt, um geneticista suíço que há 40 anos desenvolve agricultura sintrópica no Brasil e no mundo.